hoje nós vivemos no mundo as consequências do pecado. A morte, as doenças, a guerra, a fome são todas consequências de um mundo caído. E o sofrimento é uma dessas consequências. Nós vamos ver lá em Romanos 8 também, que fala que o universo aguarda com expectativa, com impaciência, a manifestação dos filhos de Deus, no sentido que o mundo inteiro, todo o universo aguarda o momento que Jesus virá restaurar completamente a nós. E finalmente esse mundo será livre do poder do pecado, e Deus vai restaurar todas as coisas na sua glória. Então essa expectativa, nós vivemos com essa expectativa, eu não sei se você já sentiu isso, aquele aperto, aquela expectativa de dizer, Deus, até quando? É a expectativa do universo, da criação de Deus, para que o plano perfeito de Deus se cumpra até o final. Porque não é prazer de Deus que nós passemos por coisas ruins. Deus nos preparou para o céu. Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para termos doenças. Deus não nos criou para sofrermos. Esse não é o projeto de Deus para nós. Nós não fomos criados para isso. Por isso, isso é tão cruel quando acontece conosco. Porque nós não fomos feitos, nós não fomos projetados para isso. Deus nos criou para viver eternamente com Ele, para desfrutar de uma vida gloriosa. Mas infelizmente, por conta do pecado, hoje nós sofremos as consequências de um mundo caído, do mundo condenado. E daí nós participamos da mesma expectativa que o universo inteiro tem, de ver finalmente a libertação completa nossa, de tudo que o pecado ainda tenta colocar nesse mundo. Isso é tão importante para Deus, Deus se importa tanto conosco, que é justamente por causa disso que Ele mandou Jesus. Porque Ele não quer que a sua criação sofra. Ele proveu um livramento. E esse tempo ainda não chegou ao fim, ele se estende para que nós tenhamos tempo de levar o quanto mais pessoas nós pudermos juntos para essa eternidade. Com a consciência que em Deus nós encontramos paz completa. Então nesse texto aqui nós vemos que nós vamos sofrer nesse mundo. É uma condição por estarmos nessa terra. Mas Jesus nos ensina como lidar com esse sofrimento. Toda vez que os discípulos de Jesus se entristeciam com alguma coisa que Jesus falava, Jesus tirava os olhos dos discípulos da dor que eles estavam vendo e apontava os olhos dele para o final da história. E aí está o segredo para se tornar suportável qualquer tipo de luta nessa terra. É tirar os olhos da dor e olhar para o fim da história. E o fim da história já está escrito, é vitória. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então esses são os motivos para nós nos mantermos perseverantes nesse trajeto até a vitória. Não é um trajeto até um resultado incerto, é um trajeto até a vitória. Então quando eu não posso focar meus olhos no hoje, na dor, mas focar naquilo que vem depois. Tem uma frase do pastor Felipe Valadão, que bem legal, que ele postou esses dias, que diz assim: a fé não torna a vida mais fácil, a fé torna você mais forte. Nós estarmos com Cristo em nossa vida não quer dizer que as coisas serão mais fáceis, que nós não estaremos sujeitos a alguns sofrimentos nessa terra. Estaremos. São colheitas que nós vivemos. Quem sabe algumas que nós não plantamos, mas por estarmos nesse mundo nós colhemos. Mas a nossa fé nos torna fortes para suportar. E quando nós compreendemos isso, nós amadurecemos. Nós saímos daquele lugar de vítima, daquele lugar de dor. E nós começamos a caminhar olhando para frente. Algumas pessoas podem se perguntar do que adianta ter fé quando as coisas não saem como esperamos, quando não obtém as respostas para as minhas perguntas. Mas nós precisamos escolher de que forma nós vamos encarar os sofrimentos. Nós não teremos resposta para tudo. Nós precisamos decidir se nós vamos encarar os sofrimentos com fé ou sem. Se já é difícil com fé, imagina sem ela. Então a fé é o que torna tudo suportável. A fé é a âncora que nos mantém firme. Nós temos falado tanto sobre âncora esse ano, sobre fidelidade. Em meio às tempestades, a insegurança, o que vai te manter são, o que vai te manter em equilíbrio, sóbrio, é a sua fé, que é uma âncora. E a hora que as coisas acalmarem, você vai poder continuar a jornada. Então nós não podemos perder essa fé firme. É ela que nos faz não nos afogarmos nas dúvidas, no medo e na dor. Essa fé tem a capacidade de produzir paz em nós. E enquanto passamos pelos caminhos difíceis, é possível caminhar em paz.
Paz não tem a ver com o que acontece fora de nós. Paz tem a ver com o que acontece dentro de nós. É uma decisão consciente de que eu vou viver aquilo que Deus me prometeu e eu vou confiar. Então, com tantos problemas que nós vemos aqui fora, não crie mais um problema dentro de você. Deixe seu coração em paz, guarde a paz de Jesus. O Espírito Santo está em você. Aquilo que é de Cristo já foi repartido em você. Agora exercite. Não permita se criar mais uma tempestade internamente. A paz deve ser nosso estado de espírito e deve estar estampada em nosso rosto. Irmão, se tem dias que a igreja, nós como filhos de Deus, temos que ser referência, esses dias, referência de paz. As pessoas têm que olhar para um filho de Deus, têm que olhar para você e para mim, não só para um líder, não só para um pastor ou para um cristão que você considera mais maduro, para você. Eles têm que olhar para você e encontrar paz. A paz de Jesus tem que repousar sobre você. Você deve ser um agente dessa paz. Hoje nós somos a resposta que o mundo está procurando. Nós não podemos dar a paz, mas nós podemos levar as pessoas até a paz que é Deus. Então, não cabe, não serve para um cristão, filho de Deus, andar perturbado, andar com medo, andar com dúvida, agoniado. Não cabe, não é próprio. Faça o possível para manter sua paz. Nós estamos em guerra. E nós precisamos permanecer em nossos postos como fomos chamados, agentes de paz. Aqueles que não esmorecem. Viver em paz não é ser indiferente ao sofrimento, nem aos que sofrem. Isso é importante nós refletirmos. Como nos manter em paz sem ser indiferente? Sem paz, andar em paz não é andar negligenciando o que está acontecendo à nossa volta. Viver em paz é você enxergar a realidade, mas ao invés de se desesperar, você orar. Olha o que diz lá em Filipenses: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha só. Toda vez que a preocupação bate a porta de uma pessoa que é filha de Deus, ela não deve se desesperar, ela deve orar. É isso que esse texto vem nos dizer. Você pode chorar estando em paz, você pode sentir tristeza estando em paz, você pode lamentar estando em paz, você pode sofrer estando em paz. Nós não fomos negados ou orientados a não sentir. Sentir faz parte da nossa condição humana, mas nós estamos orientados a não nos preocupar. Ou seja, não deixar que aquela dor, que aquela tristeza, que aquela situação nos consuma. Que aquela situação nos leve ao desespero, ao medo, à aflição. Isso não convém. Então é possível nós enxergarmos a realidade e vivermos em paz. A dor sem paz causa medo. Hoje muitas pessoas têm medo porque elas não têm paz em Deus. E daí é difícil enfrentar a dor. Com Deus nós podemos sentir dor, mas jamais medo. Com Cristo podemos estar diante de coisas preocupantes, mas não preocupados. Porque Cristo fornece essa paz. Uma pessoa de paz é aquela que não se agarra à preocupação, mas imediatamente entrega ela para Jesus. E daí ela segue as estratégias que nós vemos nesse texto. Quando a preocupação, a ansiedade bate a porta, o que ela faz? Orações de petição. Ela pede o que ela precisa para Deus. É isso que a Bíblia nos orienta aqui. Veio a ansiedade, você sentiu o coração bateu mais forte, veio aquela dor na barriga, aquele sentimento de medo, aquele pavor. É hora de orar. É hora de parar o que você está fazendo e orar. O que nós fazemos muitas vezes? Veio o medo, veio a preocupação, veio a angústia. Eu procuro um amigo, um parente, um familiar mais próximo para despejar tudo. E a gente quer que aquela pessoa dê a paz que a gente precisa. Daí a gente fala, mas nunca sacia. Nunca você sente paz. É bom compartilhar, precisamos abrir o coração. Mas quantas vezes nós abrimos o coração para quem não pode nos dar a paz? Aqui a Bíblia diz, a hora da preocupação é a hora de ir para Deus. E daí aquilo que ninguém pode entender, aquela paz que nem você entende como, vai descer sobre o seu coração. E ao fazer essas orações de petição, Paulo vem nos orientar, façam isso com o coração agradecido, com gratidão, porque a gratidão ela nos faz lembrar de todas as vezes que Jesus nos ajudou, nos proveu, nos
nos deu socorro. E essa gratidão, essa lembrança de como Deus foi bom em tantas vezes em nossa vida, vai nos fortalecer para continuar crendo que mais uma vez Ele vai ser fiel. Então essa é a prática de quem não quer andar ansioso, que não quer andar preocupado. Quem ora, não anda ansioso. Quanto menos oração, mais ansiedade. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa que sabe discursar para Deus, irmão. É a oração do jeito que você se sente bem falar com Deus. E se precisar fazer isso 20, 30 vezes num dia, porque toda vez a ansiedade bate, vai lá e faz toda vez, até que você não se preocupe mais. Quem sabe não vai ter resolvido ainda o problema, mas a preocupação não vai estar no teu coração. É interessante que esse texto aqui, o texto de Romanos, quando eu falei antes com você sobre a expectativa do mundo da libertação, dos sofrimentos, ele continua falando que em momentos de sofrimento, nós oramos e então o Espírito Santo intercede por nós. Existem momentos que o Espírito Santo vai orar através de nós e vai nos ajudar a tornar as coisas compreensíveis. E vai descer essa paz sobre nós. Só que não desfruta de paz quem não ora. Então toda vez que alguém vier falar com você e abrir seu coração para você, quantas vezes a gente se preocupa, a primeira coisa em dar uma palavra para a pessoa? Porque a gente não muda, primeiro a gente ora com ela. Porque o que essa pessoa precisa eu não posso dar. Primeiro ela precisa da paz de Deus. E daí sim o Senhor vai nos orientar um conselho, uma direção. Mas existem momentos que palavras não podem fazer nada. Então toda vez que nós estamos diante de uma preocupação ou alguma pessoa vir abrir o coração, você como um agente de paz, chama essa pessoa para orar. Quem sabe ela vai achar estranho no momento e diz, não, eu vou fazer com você o que eu estou aprendendo. Você quer saber por que eu tenho paz? É porque eu oro. Vamos orar sobre isso? E ore com aquela pessoa, ensine a pessoa a buscar paz aonde ela pode encontrar, que é em Deus. Então, quando nós desenvolvemos esse hábito de orar e ter um coração agradecido, nós vamos então receber essa paz que excede todo o entendimento, uma paz sobrenatural, vai além do que a mente humana possa compreender. E então essa paz, a Bíblia continua falando, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Vai proteger da ansiedade. Porque nós estamos nas estratégias espirituais do Senhor para lidar com as preocupações. E finaliza esse texto falando o principal. Tudo isso acontece por estarmos unidos com Cristo Jesus. O segredo de tudo é Cristo. É Cristo aquele que fornece a paz para nós e nos ajuda a viver em paz. Conclusão. Estar em paz é essencial para suportarmos os dias maus. Irmãos, tem uma coisa que nós temos que fazer nesse tempo, é guardar o nosso coração em paz. Nós precisamos estar em paz e sermos agentes da paz. Hoje as pessoas estão carentes de paz. Seja essa pessoa que saiba direcionar ela para o lugar onde ela pode encontrar essa paz. Isaías 26:3 diz assim: Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Se sua mente, seu propósito, a convicção está firme em Deus, Ele vai te dar a paz. Firme-se em Deus, desfrute dessa paz. Nós precisamos de paz, irmãos. Os dias que nós vivemos precisamos de paz. Não perca isso, a paz é essencial. Nós passaremos pelos dias difíceis e nos tornaremos mais fortes. E essa paz vai nos sustentar nesses dias, amém?